Rapaziada, acho que todos vocês já conhecem o Thiago Galhardo, né? Um cara que recentemente vem se envolvendo em muitas polêmicas. Não recentemente, já é de tempo que ele é assim. Fala muitas coisas que irritam muita gente na internet, mas a maioria do pessoal leva só na zoeira também. Ninguém sabe se isso dele é um personagem ou não, mas ele falou aqui em algumas entrevistas aqui no GE, algumas coisas interessantes que vai ser legal a gente ver, inclusive. Eu vou colocar aqui a fala do Castan sobre ele, né, antes de começarmos. Antes de vermos, já para dar uma contextualizada certinha mais da personalidade dessa figura. Os créditos estão aqui na descrição, tanto para um quanto para o segundo vídeo, que é do Denilson Show, reagindo à fala dele, né, sobre a seleção brasileira. O capitão tá a par de tudo que Créditos na acontece no vestiário, descrição. ou praticamente Mais ou tudo, menos. Mais ou praticamente tudo. O que de fato aconteceu entre o Valentim e o Thiago Galhardo? Que o Thiago... Isso aí eu sabia, pô. O que aconteceu? Cara, isso aí é simples, assim, simples, né? O Thiago, ele tem um jeito particular, o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, ele quer ser o centro das atenções, mas ele não tem o futebol para ser o centro das atenções. Então ele sempre acha que ele é mais do que ele é de verdade. Eu lembro quando eu cheguei no Vasco na primeira semana, eu sentei na mesa assim, e ele chegou assim pra mim e falou assim, tá no meu lugar aí. Eu falei, caramba, joguei 6 anos com o Totti, ele nunca falou desse jeito comigo. Então assim, era um cara que ele era meio assim, sabe? Como que ele é? Cara, ele é gente boa, eu gosto dele e tudo, mas ele é um jeito particular. Você tem que saber conviver com ele, mas ele não é pra tudo isso pra ser desse jeito. Aquela questão do Max, que eu falei, Max, Edmundo, Romário. Só que eu não posso colocar o Thiago Galhardo nisso também, entendeu? Só que era um cara bom jogador, como você falou, em 2018 ele ajudou muita gente. Só que aconteceu, em 2019 o Valentim começou a ter atrito com ele. Porque aconteciam algumas coisinhas no vestiário que não era legal. E muita gente no grupo não gostava dele. E eu, como capitão, tentava dar uma arrumada em tudo aquilo, mas também não consegui. E aí chegou um jogo que o Valentim tirou ele do time, não convocou ele. E aí teve algum cara... Como é que fala, cara? Que manda notícia, não é blogueiro. Jornalista? Jornalista, isso mesmo. Teve um jornalista que postou falando mal do Valentim porque tinha deixado ele de fora. E aí o Thiago Galhardo curtiu essa informação. Ele curtiu. E aí o Valentim ficou maluco quando soube disso. E aí teve uma reunião lá, falou, Thiago Galhardo tá fora e não sei o quê. Então assim, foram muitas coisas, mas essa questão da curtida aí foi o ápice do negócio. Foi quando, tipo assim, acabou, não tem mais como. Eu lembro que a gente ficou no Maracanã conversando lá, Max, ficou o Max, eu, o Erler, Fernando Miguel, não lembro, mas o Thiago já não tava já. E eu lembro que a gente falava, a gente tinha visto a curtida, aí a gente chamou ele no vestiário e falou, Thiago, tu fez alguma coisa pro Valentim? Tu comentou alguma coisa, tu fez alguma coisa? Aí ele falou, não fiz. Eu falei, cara, a gente vai brigar por você. Agora, se você estiver mentindo, a gente não vai brigar por você, não. E aí eu chegou lá, o Valentim mostrou todas as publicações lá e tal. Aí eu falei, cara, se resolve vocês. O Valentim falou assim, o Thiago tá fora. Aí beleza. E nesse dia, no vestiário, nesse mesmo dia, o Valentim e o Max se acertam. Porque daí começou aquela discussão e tal. E eu ficava sempre no meio, porque eu gostava do Valentim e gostava do Max. Aí chegou na sala assim, falei, cara, agora é hora da gente resolver tudo então. Pô, o Max e você, professor, podia se resolver também. E aí, cara, o bicho quase pegou lá e discussão e tal. Mas os dois se acertaram. Só que aí passou mais 2, 3 jogos, o Valentim foi embora. E aí chegou o Vanderlei, que aí também deu no meio do Max, o Max foi embora. Mas o Thiago, na primeira entrevista que ele deu após sair do Vasco, ele fala que o dia que ele aposentar, ele fala o que de fato aconteceu. Aí acaba ficando subentendido pro torcedor que é algo muito grave. Quando você tá me dizendo que, pelo que você sabe, é uma situação completamente banal provocado pelo mesmo. Né, que foi curtir um comentário desrespeitoso ao treinador que naquele momento o colocou o banco. É difícil falar assim, cara, porque eu não gosto de falar, mas, cara, eu graças a Deus, joguei com muitos grandes jogadores. Muitos. Não vou nem falar, não vou ficar falando nome, mas joguei com muitos jogadores, assim, que jogaram Copa do Mundo e tal. Aí você vê, tipo assim, um cara que joga... O Thiago Galhardo, muito bom jogador. Poderia ter ido muito mais longe, se não fosse esse jeito dele, cara. Quando eu paro de jogar futebol, eu vou escrever um livro. Irmão, quem vai ler o livro do Thiago Galhardo, pô? Tá de brincadeira, pô. Pelo amor de Deus. O que ele ganhou na carreira dele? Sabe? Ele nunca ganhou nada. Quando ele acabar a carreira dele, 10 anos do título. Qual o título que ele vai comemorar? Daqui 10 anos eu parei de jogar futebol. Vai ter a comemoração do título de 10 anos. Ele nunca vai ter uma comemoração de nada, porque ele nunca ganhou nada. Então, assim, é um cara que poderia ter ido muito mais longe, porque tem um potencial enorme. Muito bom jogador. Mas esse jeito dele, porque isso, porque aquilo, você entendeu?
Eu vi agora ele falando aí, uma entrevista falando do Tyson, cara. Pô, o Tyson jogou Copa do Mundo, meu irmão. O cara falando do Tyson, falando que o Tyson é um babaca, que o Tyson... Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, Bom, serviu pra dar uma contextualizada muito boa no que a gente vai ver agora, que é a melhor parte. E é onde ele fala da seleção brasileira. E, cara, de uma forma que é inacreditável. Você pode ver até a cara do Denilson. E o Denilson até já tá rindo. Nem começou e o Denilson já tá rindo. Vamos ver. As pessoas queriam que eu voltasse para a seleção, mas ninguém perguntou para o Thiago se o Thiago queria voltar para a seleção, sabe? E quando eu saio da seleção, sou muito grato a tudo que eu passei e vivi, os 4 dias foram fenomenais, mas quando eu volto de lá, cara, eu não queria mais voltar para a seleção. Eu acho que eu tinha realizado o meu sonho, eu acho que eu tinha feito tudo que eu tinha para estar ali, eu acho que eu merecia convocações anteriores, mas depois que eu fui aquele dia, eu entendi que não era para ir. Entendeu, Galhardo? Também te amo, Galhardo, mas jogar uma pela seleção e entender que foram 4 dias, né? E não querer voltar E ninguém queria mais. saber se ele queria, cara. O Brasil queria, mas e saber se ele queria? Quem sabe Pô, vai conseguir. ser o um Rodrigo pode me prazer, corrigir, Galhardo, mas te receber no programa. foi uma daquelas convocações durante a pandemia, né? Que tinha muitos cortes por Covid, Foi. limites maiores de jogadores. né? Foi algum corte que ocorreu, tanto que a gente estava voltando e acabou que retiramos ele do avião, inclusive, né? Na época, somente os voos fretados. Jogando tudo ao mesmo tempo, clube, seleção, Isso, tudo loucura. fechado. E Como é que apesar você convenceu ele que era verdade? Não sei, é verdade. Então, apesar da declaração dele, ele realmente, no início, você tá brincando que o Brasil... Não. Pega as tuas coisas rápido antes que feche a porta e tu volte para Porto Alegre, porque o avião tava fechando a porta mesmo. Então, assim... Mas ele, no fundo, nos ajudou demais naquela época lá. Então, rapaziada, esse foi a reação, inclusive, do Denilson, do pessoal que tava lá no programa também. Chega a ser inacreditável agora falar um negócio desse, né? Mas então, isso, obrigado você que assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tem mais vídeos muito legais aqui, recomendados. Deixe seu like, clique no botão de hype se aparecer aí nos comentários, clica no hype pra me ajudar muito também. Então, é isso, obrigado mais uma vez, você que assistiu, não esqueça de se inscrever, vamos chegar aí nos 100 inscritos até o final desse mês. Eu creio que a gente pode ir sim também. Então, obrigado mais uma vez, Deus abençoe todo mundo. Tchau.